todos vocês, estamos reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos aí na nossa aula 13. Olha só, gente. Na nossa aula 13, teremos a nossa revisão e após a nossa revisão, iremos verificar a nossa avaliação. Então, vamos agora para o momento aí da nossa revisão. Nós iremos relembrar o que nós estudamos aí durante a nossa unidade 1, verificando aí principalmente características que estejam ligadas, né, à geopolítica, o que está ocorrendo aí ao redor do planeta. Mas para a gente entender o que acontece ao redor do planeta, existem algumas situações em que nós temos que estudar e analisar todo esse processo, né, muito voltado também a esse processo histórico, tá certo, gente? E um deles que nós temos que relembrar vai ser sobre as características do sistema capitalista e do sistema socialista. Vamos relembrar agora sobre as características do sistema capitalista, gente. O capitalismo ele vai estar voltado, né, ao mercado, o que envolve ali entre as empresas, como é que está caracterizado aí essa dinâmica entre os países, tá bom? E temos que relembrar que após ali o fim da Guerra Fria, o capitalismo ele acabou se desenvolvendo cada vez mais. Porém, no período aí, né, da Guerra Fria, onde o mundo ele acabou se dividindo em um mundo bipolar, tivemos aí o capitalismo de um lado, principalmente ligado aos Estados Unidos, e o socialismo de outro lado, que vai estar ligado à União Soviética, e isso acabou dividindo, né, vários países, e aí que acabou fazendo com que tivéssemos esse desenvolvimento do sistema capitalista. Olha só, no sistema capitalista, gente, as principais características serão aí voltados para uma economia de mercado, onde as empresas elas vão ter autonomia para determinar aspectos como o processo, né, o momento, a quantidade e o local de produção. Então, quem vai mandar vão ser as empresas. Quantos que vão produzir, onde vão produzir. Então, isso vai estar muito relacionado, né, a esse mercado aí da economia do capitalismo. Assim como os preços dos produtos. A própria empresa que acaba determinando esses valores, esses preços de um determinado produto. Então, isso vai estar voltado a essa economia de mercado. Mas, além da economia de mercado, também há propriedade privada dos meios de produção, gente. Por que propriedade privada? Porque vamos ter ali os meios de produção, né, que vão estar em posse de indivíduos ou grupos de pessoas, no caso aí, as empresas. Então, essa propriedade privada, ela vai estar muito relacionada com como é que está produzindo através desses meios de produção, tá certo? Os meios de produção é como ocorre aí nas indústrias para fazer determinado produto. Além disso, o trabalho assalariado, gente, os trabalhadores eles acabam recebendo aí um salário, uma remuneração em troca do quê? Da utilização do quê? Da força de trabalho, da mão de obra daquela pessoa. Então, é aí que a gente observa o desenvolvimento dessas características do sistema capitalista, economia de mercado, propriedade privada dos meios de produção e o trabalho assalariado. Mas não para aí não, tá? Outras características aí do sistema capitalista, gente, vai estar ligada ao quê? A lei da oferta e da procura de determinados produtos. Por quê? Se eu tenho um mercado consumidor abundante, né, onde tem muita gente, normalmente, então, naquela área, vou fabricar mais, tá? Se eu já tenho uma área em que a quantidade de pessoas ela vai ser menor, acaba se diminuindo, tá bom? Então, a gente também observa aqui, se tem grande quantidade, né, principalmente aí as indústrias que produzem bastante, o que vai acontecer com o valor? Normalmente, o valor tende a diminuir. Porém, se existem peças que ali é mais difícil de se encontrar, né, que acaba sendo mais exclusivo, na verdade, a gente observa que o valor ele tende a aumentar. A gente pode observar muito isso, né, quando há uma produção abundante, os preços aí das mercadorias, geralmente, elas diminuem. Agora, quando a produção ela acaba sendo escassa, os preços tendem a aumentar. Podemos dar o exemplo
exemplo, por exemplo, aqui do Brasil, né? O Brasil, ele exporta vários produtos para outros países, e um deles vai ser os Estados Unidos da América, tá certo? Agora, vou pegar o exemplo aí da laranja, que é bastante exportado, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos da América. Se eu tenho uma grande produção, né, que eu exporto para os países, o nosso país vai ficar com uma pouca quantidade, tá? Então, essa pouca quantidade vai fazer com que o preço ele se eleve. Porém, se eu não vendesse essas mercadorias para os Estados Unidos e para a Europa, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade para o nosso país e isso vai fazer com que o valor ele baixe. Então, a gente observa essas características no mercado consumidor, tá certo? E isso vai estar voltado aí à lei da oferta e da procura. Quanto mais se procura, normalmente mais vai ter aquele produto e o preço acaba sendo mais baixo. Diferente ali de uma peça mais exclusiva, que tem menor quantidade, aí o preço acaba se elevando, tá certo? Outra característica aí do sistema capitalista, gente, vai ser a concorrência. A competição vai aumentar o quê? As opções de compra, né? Aí para os consumidores e pode resultar em preços mais baixos, tá? Isso é uma tendência a se ocorrer, se não tiver ali um certo acordo com determinadas empresas, lojas, né, formando ali um certo cartel, onde eles acabam colocando ali o mesmo valor, tá? Já que as empresas, elas acabam buscando oferecer produtos e preços competitivos, tá? Então, se eu tenho ali um celular de uma determinada marca e aquele celular, ele tem um determinado valor, né, que acaba chamando ali a atenção da população, mas também eu tenho a opção de outras marcas para aquele celular, né? Se tem ali uma qualidade meio que semelhante, a pessoa, o consumidor, normalmente tende a comprar o mais barato. Tá? Só se ali tiver alguma situação em que as pessoas normalmente querem mostrar que tem um celular que está sendo a sensação, né? Mas a qualidade ela acaba sendo a mesma. Então, tudo isso também vai estar inserido nesse processo da concorrência que acaba aí caracterizando o sistema capitalista, o mundo que a gente vive atualmente, né, de concorrência, de mercadorias, de consumo, tá certo? Mas, além dessas características do capitalismo, também estudamos sobre o sistema socialista, né? Quais são essas características do sistema socialista? Gente, a gente vai observar que vai estar voltado a uma economia planificada, onde o Estado, ele acaba decidindo o que e como produzir para atender às necessidades tanto de bens, de produtos, né, quanto de serviços aí para a população, como o acesso à saúde, o acesso à educação, à habitação, né? Então, tudo isso vai estar relacionado a essa economia planificada ligada ao sistema socialista. Tá? Mas, além da economia planificada, a estatização, gente. Por exemplo, como tem essa economia planificada, onde o Estado ele decide o que ele está fazendo ali para melhorar a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo, ele, né, acaba estatizando principalmente terras e meios de produção, que vão ser propriedades de onde? Do Estado. Por isso que vai ter essa denominação de estatização, que também acaba determinando os salários das pessoas que estão trabalhando em um determinado local onde está ligado ao sistema socialista, tá? Mas além da estatização, também o pleno emprego, tá? O Estado, ele acaba assegurando emprego a todos, pelo menos visa ter essa situação, né, de assegurar emprego a todos, que isso, que o sistema socialista ele vai colocar, que vai reduzir, né, essa parte aí das desigualdades sociais. Então, coloca tanto a parte de se ter uma economia planificada, onde o Estado ele acaba, né, predominando, assim como esse processo de estatização, em que o Estado também ele acaba predominando, e também o processo, né, de ter ali essa parte de não ocorrer a desigualdade social, tendo o pleno emprego ali para a população também, tá certo, gente? Então, a gente observa essas características aí do sistema capitalista e do sistema socialista. Um ligado ao
a propriedade privada, né, as empresas ali onde tem um dono, e o outro vai estar ligado ao quê? A parte do Estado, o Estado que acaba comandando tudo, tá certo? E com o passar dos anos, a gente observou que o que acabou prevalecendo na maioria dos países foi o sistema capitalista, principalmente ali com o fim da Guerra Fria, né, que de um lado estava os Estados Unidos, do outro estava a União Soviética. Teve ali, não deu muito certo, o modo de ser trabalhado o sistema socialista ideal se tivesse sido, né? Mas infelizmente não foi, tá? Então o sistema socialista ele acabou diminuindo bastante aí em relação aos países que aderiram na época. Alguns ainda aderem, né? Como a China, como a Coreia do Norte, como o Vietnã, como a Rússia, tá bom? Porém, a gente observa que hoje, no mundo que a gente vive, se a gente observar esses países que está muito ligado ao socialismo, porém a economia ela vai estar muito ligada ao sistema capitalista, tá bom? Então, tem que ali ter um certo equilíbrio para manter o desenvolvimento do país, tá bom? Além de nós estudarmos, né, essas características aí do sistema socialista, do sistema capitalista, também vamos relembrar o que nós estudamos sobre as influências que ocorreram, principalmente ali após as grandes navegações, né, principalmente dos países europeus, gente. Né? A gente sabe que os países europeus, eles influenciaram bastante vários países e até colonizaram, chegaram ali em áreas, principalmente em terras africanas, americanas e asiáticas, para explorar, tá certo? E a gente também vai estudar que um deles, naquele período ali que era a ascensão, que tinha grande poder, que era a Inglaterra, gente. A Inglaterra teve o seu período ali de grande poder, como é hoje os Estados Unidos, como é hoje, né, a Rússia, o Japão. Ainda existe esse poder, porém, a gente observa que caiu bastante, tá? E a gente vai estudar também, gente, essa influência que acabou ocorrendo em relação à Inglaterra, principalmente em duas áreas, na África do Sul, né, e na Índia. Vamos relembrar o que nós estudamos sobre a influência inglesa na África do Sul, gente. A África do Sul é um país que está localizado no continente africano. Nesse período, né, o Reino Unido ele vai assumir o controle de uma antiga colônia que era holandesa. Olha só. Essa área ali, que hoje a gente conhece como a África do Sul, né? Por que ela chamava atenção, né? Ali em relação à sua área, ali, por estar localizado naquele lugar, né? Que era um espaço de passagem dos navios antigamente, tá? Então, a gente observa que a Inglaterra ela vai ter, né, vai buscar, né, realmente ter esse controle aí dessa terra que é conhecida como África do Sul. Então, no período de 1806, o Reino Unido acabou assumindo controle aí, que até então era da Holanda, né, aí dos Países Baixos, e acabou expandindo aí seu domínio sobre a terra, né, a região aí da África do Sul, e acabou estabelecendo diversos assentamentos, tá? Não podemos confundir, gente, a África do Sul com o continente africano, assim, porque a África é um continente, a África do Sul é um país do continente africano, tá? Além disso, também estudamos que os britânicos, gente, eles acabaram consolidando sua autoridade e também a sua influência na região, né? E esse processo aí da ocupação britânica, ela acabou sendo concluída em 1910, quando a África do Sul conquistou sua independência. Mas essa independência ela não foi total, porque até então, aí após se dizer que se tornou independente, né, a África do Sul ainda tem um grande poder ali em relação à raça em que a gente observa de desenvolvimento aí branca, tá? Então, essa independência parcial que vai ocorrer aí no período de 1910, gente, se tornou, né, a União da África do Sul, onde ainda tinha um certo domínio autônomo dentro do Império Britânico, tá? Então, o governo e o controle eles continuaram aí amplamente nas mãos da
minoria branca, ok? Com o passar dos anos, ainda se teve vários conflitos, vai ter um período, gente, em que vai ocorrer o apartheid, tá? Principalmente nessa região aí da África, na África do Sul, que de um certo modo acabou tendo essa luta pela liberdade, principalmente do povo que já ali estava habitando. Então, o apartheid, gente, vai ocorrer aí no século XX, onde essa política implementada pelo governo, que era dominado pela minoria branca, né, não podia ter ali em uma mesma área brancos e negros, tendo essa segregação, resultando aí em segregação racial e também uma discriminação institucionalizada. Se tivesse ali um jogo que estava ocorrendo, tinha que ter a parte dos negros e tinha que ter a parte dos brancos. Realmente não poderia ter essa mistura aí, infelizmente. E isso ocorreu aí com esse processo do apartheid, principalmente na África do Sul. Tá? Mas por muitas lutas que se teve no início, ainda tinha muitos conflitos realmente, porém com o passar do tempo, né, vamos ter o fim do apartheid e é nesse período que vai ocorrer as eleições democráticas, aí nos anos de 1990 a 1994, que foi oficializado aí na década de 90, né, no governo de Frederick de Klerk, com o fim das leis racistas, que era aí que ocorria o apartheid, essa separação, essa segregação. E Nelson Mandela, gente, ele foi libertado aí da prisão em 1990, após aí 27 anos de detenção, porque realmente lutava, né, aí pela liberdade dos negros. Então, a gente observa que nesse período, tá, Nelson Mandela também acaba tendo bastante poder e futuramente acaba se tornando o presidente da África do Sul, tá? Então, isso foi, né, legalizado no período onde se teve o Congresso Nacional Africano, né, para realmente ocorrer essa independência e realmente o povo africano, que lá já estava ali, o sul-africano, né, realmente se desenvolver cada vez mais e ter o seu poder, tá certo? Então, a gente observa também a influência aí da Inglaterra na África do Sul, tá certo, gente? Também nós estudamos aí as características sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é conhecido aí com a sigla OCDE, gente. Essa instituição é uma instituição internacional que foi fundada em 1961. Vai ser composta por 38 países membros, né, sendo aí a maioria de nações desenvolvidas. Agora, o que a OCDE ela visa fazer? Ela visa aí promover o liberalismo econômico e também ir atrás de políticas neoliberais. Mas qual vai ser o principal objetivo para a criação dessa organização, gente? O principal objetivo vai ser o de promover, tá, políticas que busquem o quê? O crescimento econômico, o desenvolvimento e, lógico, a estabilidade financeira dos seus estados que fazem parte dos estados membros, tá? Porém, de um certo modo aí, acaba surgindo o quê? O consenso de Washington, junto com a OCDE, que vai ser esse conjunto de políticas econômicas para países que ainda estão em desenvolvimento, e isso também no período aí da década de 1990, tá? Não somente ali pegar os países mais desenvolvidos para se desenvolver mais, não. Com o consenso de Washington, tem essa preocupação de quê? De pegar os países ainda em desenvolvimento. Agora, essas políticas, gente, elas incluíam o quê? A liberalização financeira, a privatização das empresas que até então eram estatais, pertenciam ao governo, a redução dos gastos públicos e a reforma dos sistemas fiscais. Tudo isso vinculado ao consenso de Washington, tá certo, gente? Então, a gente observa todas essas características que vão estar relacionadas a essa geopolítica, essas mudanças que ocorreram no decorrer do ano, dos anos, né, dos anos passados.
Mas também nós estudamos aí, né, além de estudarmos sobre o sistema capitalista, socialista, né, verificando ali a parte do apartheid, como é que ocorre esse processo aí de colonização na África do Sul a partir do poder britânico. Também estudamos aí sobre a OCDE e o Consenso de Washington e também estudamos sobre o euro, a moeda oficial utilizada aí em vários países europeus, principalmente os países que fazem parte da União Europeia. Mas existem alguns países que não fazem parte da União Europeia, porém utilizam o euro, tá? Agora, quais serão as vantagens, né, que esses países eles acabavam observando para utilizar o euro, gente? A circulação, né, de uma única moeda em vários países que formam a União Europeia, além de outros países, acaba fortalecendo essa moeda desses países da Europa, né? Em comparação com o dólar americano, imagina ali vários países da Europa se juntando, tendo uma única moeda, realmente tem um grande poder, tá? Diferente de um único país, por exemplo, os Estados Unidos, que utiliza o dólar americano, né? O Japão, que utiliza o iene japonês. Então, a gente observa que acabou realmente fortalecendo, né, a economia desses países. Então, essa vai ser uma das vantagens. E também o quê? A facilidade em relação ao turismo, tá? Então, acabou também facilitando aí o turismo, tá certo? Não esqueçam, nós estudamos aí durante as nossas aulas da unidade 1. Mas, além de nós estudarmos sobre o euro, né, quais são as vantagens, também nós estudamos sobre o quê? Sobre a comunidade dos estados independentes, tá? Professora, mas o que é mesmo aí a comunidade dos estados independentes? Vai ser um bloco econômico que foi feito aí a partir ali, quando se tem o fim da Guerra Fria, onde a União Soviética vai se dividir, né, vai ter a dissolução ali, não vai ter mais a União Soviética, e os países que faziam parte, muitos deles acabaram ainda estando juntos por conta da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes. Mas vamos relembrar onde vai estar localizado esses países, né, gente? Vamos ter países que vão estar uma parte na Europa, ou totalmente na Europa, e outros na Ásia, né? Uma parte na Ásia ou totalmente na Ásia. Quais serão esses países aí da Europa, gente? O oeste da Rússia. A Rússia, gente, é um país que está em 2 continentes, tanto europeu quanto asiático, tá? Então, o oeste da Rússia, a Armênia, Azerbaijão, a Bielorrússia, Moldávia e também a Ucrânia, tá? Porém, a Ucrânia, né, com os conflitos que está se tendo aí com a Rússia, provavelmente realmente já saiu aí da comunidade dos estados independentes. Mas além dos países europeus, também teremos aí os países que estão na Ásia, né, que fazem parte aí da CEI. A maior parte da Rússia, né, sua grande extensão aí vai estar no continente asiático, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão também aí vão fazer parte da CEI, já vão estar no continente asiático, tá certo, gente? Lembrando o que vai ser a CEI mesmo? Comunidade dos Estados Independentes, que foi um bloco econômico criado, né? É um bloco econômico que foi criado ali após a dissolução da União Soviética, tá certo, gente? Mas além de estudarmos sobre a CEI, que é um bloco econômico, nós estudamos sobre o BRICS, que não é um bloco econômico, tá, gente? O BRICS vai acabar sendo formado no ano de 2001, através de estudos, né, de um economista chamado Jim O'Neill, que formulou a expressão BRIC. Tudo se inicia com 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China, que acabou utilizando as iniciais desses países considerados emergentes até então, né, que possuíam aí potencial econômico para superar grandes potências mundiais naquele período, Estados Unidos, Japão, países europeus. E hoje, se a gente for analisar, realmente, né, a Rússia, a China, que acaba tendo grande PIB, Produto Interno Bruto, que realmente acaba estando bem perto das potências mundiais, como os Estados Unidos, tá? Então, ele já tinha visão que esses países iam se desenvolver cada vez mais. E em 2006, gente, passou aí de uma classificação utilizada
por economistas e cientistas políticos para designar aí um grupo de países com características econômicas em comum, né? E passou a ser um mecanismo internacional. Já no ano de 2011, nós vamos ter a junção de mais um país, no caso a África do Sul, que passou a fazer parte desse grupamento, né? Agora, a partir do desenvolvimento desses países com o BRICS, eles vão ter a intenção de melhorar cada vez mais a sua economia, tá? E um desses fatores que vai ajudar isso, gente, vai ser a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, com a sigla NDB, que foi uma ideia proposta aí na cúpula de Fortaleza, no Brasil, em 2014. Agora, qual vai ser o principal objetivo desse banco? Olha só, prestem atenção. Vai ser o de mobilizar recursos para o investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, tanto aí dos países membros, quanto de outros países emergentes, tá certo, gente? E aí, a gente revisa todos esses conteúdos da nossa unidade 1.